Por que você decidiu empreender nesse mercado? Já que quando a gente olha para o Brasil, você tem um imposto absurdo sobre a cadeia produtiva de automóveis. Eu já vi corte seus em outro podcast falando que, olha, montadora não ganha tanto dinheiro assim quanto as pessoas Não ganha. pensam. Não, montadora, o que acontece no Brasil é o seguinte. O Brasil é um país em desenvolvimento. Países em desenvolvimento, eles têm uma característica. Eles têm uma despesa do país em relação ao PIB ao redor de 25%. Então a China tem menos de 25%, o México tem 25%, o Chile tem 25%, e o Brasil tem 36%, 37%. Ou seja, o Brasil é um país que gasta muito todos os anos para funcionar. Por um monte de razão. Tem muita ineficiência no governo, mas tem ineficiência em todos os governos do mundo. Mas o fato é que hoje o Brasil é um país que gasta 36%, 37% do PIB para funcionar. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos gastam 35%. E nos Estados Unidos, 4% é defesa. Ou seja, sem defesa, os Estados Unidos gastam 31%. A gente gasta 1% de defesa e gasta 36%, 37%. Então, a gente sem defesa gasta sensivelmente mais que os Estados Unidos para funcionar. Quando você compara a gente, por exemplo, com a Alemanha gasta mais ou menos 40% do PIB para funcionar. A gente gasta 36%, 37%. Só que não vamos comparar as escolas públicas da Alemanha com as nossas, as universidades, o serviço de saúde, etc. Então, mas esse é o nosso país. E numa democracia, e o Brasil é uma democracia, você diminuir despesa pública é extremamente difícil. Porque ninguém quer perder o privilégio que tem. E quando você começa a diminuir despesas, algumas pessoas vão perder privilégios. Então não tem jeito. Então, o Brasil gasta muito. Segunda coisa que tem o Brasil é o seguinte: esses países em desenvolvimento, China, México, Chile, Turquia, eles têm uma dívida em relação ao PIB ao redor de 50%, 60% do PIB. A gente tem 90%. Então, a gente é um país que gasta muito e tem muita dívida em relação ao PIB e paga por essa dívida uma taxa de juros muito alta, porque a Selic está em 15%. Então, o governo é o principal pagador de Selic. Então, assim, o Brasil precisa arrecadar. O Brasil, historicamente, ele não cobra tributo sobre renda. O Brasil cobra tributo sobre consumo. Então, por exemplo, a alíquota máxima de imposto de renda no Brasil é 27%. Nos Estados Unidos é 40%, 42%. Na França é 48%. Ou seja, nos Estados Unidos, eles tributam renda. No Brasil, a gente não tributa renda, porque a alíquota máxima é 27%. E, por enquanto, nas empresas, quando você distribui da empresa para o acionista, essa distribuição para o acionista também não é cobrada imposto. Falta só a sanção presidencial para mudar isso. Né? Mas, por enquanto, não cobra. Sim. Então, o que acontece? O Brasil gasta muito, o Brasil tem muita dívida e o Brasil precisa arrecadar. Como eu não cobro imposto de renda, eu tenho que cobrar sobre o consumo. E cobrar sobre o consumo é muito injusto, porque a pessoa de baixa renda, ela gasta 100% da renda dela. Uhum. E a pessoa de renda mais alta, ela não gasta 100% da renda dela, porque ela poupa, ela viaja para o exterior, onde ela gasta lá fora e não gasta aqui. Ou seja, na prática, quando você taxa consumo, quem paga mais imposto acaba sendo o pessoal de baixa renda. Sim. Só que numa democracia, para você mudar isso daí, é quase impossível, porque quem tem que mudar isso daí é o Congresso. O Congresso, ele sofre pressões de um monte de gente, de quem ajudou para eleger os deputados e dos próprios deputados e etc. E se você vai taxar alta renda, esse pessoal que ajudou a eleger o Congresso e os próprios deputados, eles vão pagar mais imposto. Então é muito duro você mudar isso daí numa democracia. Então, por isso que o carro no Brasil, por exemplo, eu falo, o carro é um vetor de arrecadação de imposto. Porque no Brasil, nós temos mais ou menos, na média, 36%, 37% de carga tributária em cada carro
vendido. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é 0%, na Europa é 21% de IVA, na China é 10%, no Brasil é 37%. Estados Unidos é 0 sobre carro? Não tem Estados Unidos é nem- 0%. Por isso que é tão barato, né? É por isso que é mais barato. Nos Estados Unidos é 0%. E no Japão é 0%. Não tem tributo sobre carro no Japão. 0%. É que na média 1/3 do carro é imposto. E a gente paga 36%, 37%. Então o nosso carro ele acaba sendo caro para o consumidor e barato para o fabricante, porque quando você tira imposto, o nosso preço sem imposto no Brasil é barato. E o que acontece? Você pega, por exemplo, tem que pegar carros que são fabricados no mundo inteiro, com fábricas no mundo inteiro. E o carro mais global, inclusive o carro mais vendido da história do automóvel, é o Toyota Corolla. Já vendeu 50 milhões de Toyota Corolla no mundo. É de longe o segundo carro mais vendido, vendeu 22 milhões. Então, vamos pegar um Corolla, fabricado no Brasil, fabricado nos Estados Unidos, fabricado no Japão, fabricado na Europa. Lá eles fazem na Inglaterra o Corolla Hatch, mas é o mesmo carro. O Corolla no Brasil, ele custa, esquece a versão híbrida, porque a versão híbrida às vezes tem carga tributária diferente. O Corolla gasolina, ele custa no Brasil mais ou menos 190 mil reais. Quando você tira imposto, dá algo ao redor de 120 mil reais, que é 22 mil dólares a 5,50. Então, o fabricante no Brasil, quando ele vende um Corolla no Brasil, ele recebe 22 mil dólares. O mesmo Corolla em Miami custa 28 mil dólares. Não tem imposto. Então, a Toyota, quando vende um Corolla nos Estados Unidos, ela recebe 28 mil dólares. No Brasil, recebe 22. Esse mesmo Toyota, na Europa, ele custa 38 mil euros. Quando você tira o IVA, 21%, dá 32 mil euros, você adiciona a conversão euro-dólar, você dá 35 mil dólares. Olha só, a Toyota vende um carro 35 mil dólares lá fora, na Europa, e vende o mesmo carro no Brasil por 22. Ela não ganha dinheiro no Brasil. No Japão o carro custa 3 milhões de ien, que dá 20 mil dólares. Só que o sistema de produção no Japão, o aço, as fábricas, etc., é muito mais barato que no Brasil. Então, no Japão, a Toyota ganha dinheiro, no Brasil, a Toyota não está no balanço, mas ela não ganha dinheiro. Como é que a gente sabe que a Toyota não ganha dinheiro no Brasil? A Toyota é a maior fabricante do mundo. A Toyota fabricou o ano passado 10,8 milhões de carros. Quando você fabrica 10,8 milhões de carros, a Toyota tem 18% do mercado americano, 40% do mercado japonês, 7,5% do mercado europeu, 8% do mercado chinês. A Toyota podia tranquilamente aqui ter 15% ou 18% de market share. Por que ela não tem? Porque ela teria que fabricar carros no Brasil que não vão dar rentabilidade para a Toyota. É por isso que ela não faz. Porque ela poderia fazer, maior fábrica do mundo. Por que a Toyota, para vocês terem uma ideia, o mercado mundial de automóvel é 90 milhões. 90 milhões. A Toyota fabrica 11, arredondando. Ou seja, ela tem, em média, em todos os países, 12, 13% de market share no mundo. No Brasil tem 8,5%. Ela podia ter 13%. A Toyota tem 35% do mercado na Tailândia, tem 40% do mercado das Filipinas. A Toyota é a maior montadora do mundo. Ela tranquilamente podia ter mais share aqui. Não tem por quê? Porque não vai ter rentabilidade. Ela produz aqui ou importa? Ela produz. Produz. Inclusive, a fábrica dela passou por um vendaval e destruiu a fábrica inteira. Foi horrível aquele vendaval. A Toyota ainda não está produzindo normalmente no Brasil. Teve um vendaval gigantesco na fábrica dela, destelhou a fábrica. Onde fica a fábrica essa daí? Eles têm duas. Esse vendaval é onde faz o Yaris. E foi bem chato. Eles trabalharam dia e noite para reverter, estão conseguindo agora voltar a ter uma produção mais normal. E eles têm fábrica na Argentina também. Essas duas do Brasil, você sabe o estado que fica? Tudo São Paulo. São Paulo? Tudo estado de São Paulo. A Toyota, as marcas japonesas são marcas que olham muito a logística mais do que um incentivo fiscal. Então,
São Paulo é muito melhor você fazer Sim. carro em São Paulo do que fazer em Goiás ou fazer aí no Nordeste. Não tem incentivo fiscal, mas o centro do mercado está em São Paulo. O barricentro do Mercosul é em Curitiba. Ou seja, quando você pega a venda dos automóveis Brasil e Argentina, 3.200 mais ou menos, os dois países, 2,5 milhões no Brasil, 700 na Argentina, o centro dessas logísticas todas seria Curitiba, um pouquinho ao sul de São Paulo. Então, você ter fábrica em São Paulo tem todo sentido. Então, na reforma tributária, que nós vamos ter um IVA ao redor de 26%, 27%, nós vamos ter um IVA, 26%, 27%, que é o mais alto do mundo em países, vamos dizer, sérios. 26%, 27%. Por que o IVA no Brasil é tão alto na reforma tributária? Na Europa é 21%. Porque o Brasil gasta muito e o Brasil tributa consumo. Então a gente tem que tributar o consumo. Pois bem, automóvel tem 37% de alíquota média. A Anfávia está lutando muito politicamente, porque na reforma tributária o automóvel vai ter um imposto seletivo, que a gente chama imposto do pecado, que é imposto que vai ter a mais. Em bebida, cigarro, etc. Mas esse imposto do pecado ele vai incidir em todos os automóveis ou tiros elétricos, por exemplo? A gente não sabe, porque não está definido ainda, mas com certeza os elétricos no Brasil vão ser taxados, e eu vou explicar por quê. Mas com certeza não vai ter incentivo fiscal para carro elétrico no Brasil. Não pode ter incentivo fiscal para carro elétrico no Brasil, e eu vou explicar por quê. O Brasil está numa situação diferente de um monte de países. Então, o que acontece? Se você deixa o IVA com 26% para o automóvel vai baixar de preço 10%. E aí o mercado aumenta. Mas o problema é que o governo deixa de arrecadar. Então, vai ter um imposto seletivo a mais sobre o automóvel. A Anfávia está lutando para evitar que tenha esse imposto. Essa Anfávia é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Agora, o que acontece é o seguinte, provavelmente, na reforma tributária, que vai ser votado o ano que vem, o imposto seletivo sobre o automóvel pode ser 5, pode ser 7, pode ser 9, mas vai ter um imposto a mais. Porque senão a conta não fecha. O Brasil vai perder receita e o Brasil não pode perder receita.